Bom dia, graça, misericórdia e paz. Como que está seu coração nesse dia? Está tudo tranquilo? Está tudo bem? Talvez não esteja, não é verdade? Eu costumo dizer que esse é um período muito difícil para a maioria de nós cristãos. Porque são dias complicadíssimos para vivermos. E se tem uma coisa que incomoda muita gente, e eu sou uma dessas pessoas, é esse tempo. Parece-me que a gente tem grande dificuldade de lidar tanto com o balanço daquilo que você viveu, como com a expectativa daquilo que está chegando. E no meu caso, eu só encontro um lugar de segurança. É retirar a minha alma dessas coisas aqui de baixo e fazer lembrança ao meu coração, a quem eu pertenço, em quem eu confio e o que ele tem para o meu e para o seu coração. Então, por essa razão, hoje eu quero fazer algo diferente com você. Eu quero meditar junto com você em um salmo de Davi, onde ele vai expressar para nós toda a confiança que ele tem em Deus. E ele vai expressar isso numa oração que eu pretendo ir lendo para você e parafraseando aonde eu perceber que for necessário. Então, vamos colocar de lado todos esses anseios e nos dedicar por um tempo à meditação nesse salmo. É o Salmo 25, Salmo de Davi. E ele começa esse salmo lembrando a alma dele, trazendo lembrança à sua alma sobre quem ele era e a quem ele pertencia. Diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Sabe, normalmente quando nós vamos orar, nós costumamos nos ajoelhar, nos prostrar, né? No mínimo, em reverência ao nosso Deus, curvar a nossa cabeça, né? Ou seja, nós nos colocamos para baixo. Todavia, o salmista aqui, ele traz uma ideia tão alta com essa condição de você ir a Deus orar. Ele coloca assim, ó, levanto a minha alma. Porque é isso que acontece. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós estamos colocando a nossa alma naquele lugar mais elevado que existe, aos pés do nosso Criador, aos pés do nosso Senhor, diante da grandeza do nosso Rei. Por isso que é muito melhor você orar do que você ficar aí tentando resolver as suas pendengas, não é verdade? Então ele continua dizendo assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu. Deus meu. Essa pequena frase, Deus meu, ela é tão poderosa para a nossa alma, porque ao expressarmos essa palavra, nós estamos dizendo para o nosso coração, nós estamos dizendo para a nossa própria alma que nós não somos os donos de nós mesmos, que nós não somos aqueles que estão no governo da nossa história, que nós não somos alienados, mas que nós pertencemos. Esse senso de pertencimento é o que realmente nos dá segurança. E essa segurança, ela tem um valor incalculável, porque todas as vezes que nós somos restaurados a esse fato de que nós pertencemos a Deus, nós descansamos, nós podemos colocar toda a nossa confiança naquele que é digno de confiança. Então o versículo 2, ele vai nos dizer isso: Deus meu, em ti confio. Não
me deixes confundido. Ah, quando nós chegamos na presença do Senhor e nós colocamos diante dele essa nossa incapacidade de viver, de andar, de fazer, e nós pedimos para que ele não nos deixe confundido. Então nós começamos a planar os nossos caminhos. Na verdade, nós começamos a permitir que o próprio Espírito do Senhor coloque ordem na nossa bagunça. Porque a nossa confusão está em querermos fazer as coisas do nosso jeito. Então, no versículo 4, ele vai dizer assim: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Que oração! Sabe, não existe um planejamento mais bem ordenado. Não existe um planejamento melhor organizado para nenhum de nós do que nos colocarmos nas mãos do nosso Deus e permitir que a nossa alma aprenda na presença do Senhor, pela palavra do Senhor, por onde devemos andar. Sabe, nós somos aqueles meninos teimosos que queremos aprender a andar sozinhos. E por isso a gente faz tanta besteira e continua fazendo tanta besteira. E entra ano e sai ano e a nossa conta só aumenta. Até aquele momento em que a gente para e coloca a nossa alma naquele lugar de esconderijo que Deus, na sua salvação, preparou para nós. Quando a nossa alma está escondida com Cristo em Deus, ali nós podemos aprender do Senhor qual é o caminho pelo qual devemos andar. Ali, quietinho, diante do Senhor, nós podemos ser tomados pelas mãos e guiados pelas veredas dele. Podemos aprender o que significa a salvação do nosso Deus. E podemos aprender a esperar na vontade daquele que é o nosso Senhor, que é o nosso amado, que é o nosso dono. Então, do versículo 6 até o versículo 18, uma e outra vez, o salmista vai estar colocando diante do Senhor aquelas coisas que lhe estava perturbando. Então, ele vai pedir para que o Senhor se lembre que ele é misericordioso, que o Senhor se lembre que ele é bom, e baseado na misericórdia e na bondade dele, que ele nos perdoe os pecados da juventude, as transgressões, os caminhos errados, os erros, as iniquidades. Então, diante de todas essas questões, o seu coração está cheio de solidão, está cheio de ânsias, está cheio de apertos. E ele vai dizer assim, lá no versículo 18: olha para a minha aflição, olha para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Podemos fazer isso também. Hoje nós podemos falar essas palavras que Davi vai nos deixar aqui no versículo 11, onde ele diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Sim, nós sabemos que não somos bons. Nós sabemos o quanto precisamos ser perdoados, purificados, lavados pelo Senhor. E não existe coisa melhor para fazer quando nós estamos orando do que pegar toda essa bagunça e colocar aos pés do Senhor. Por quê? Porque Ele perdoa todas as nossas transgressões. Ele coloca bem longe de nós todas as nossas iniquidades. E a única maneira da gente se levantar e continuar andando é se o Senhor retira de nós esses fardos pesados que a gente insiste em carregar por todo canto. Então, que o Senhor nos ajude,
Que o Senhor nos ajude a confiar nele e a tomar posse dessa porta aberta que ele deixou para nós e irmos ao Senhor em oração, como Davi foi aqui no Salmo 25. Olha só, ele vai dizer assim, no versículo 8: Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Não é maravilhoso isso? Eu sou pecador, mas o Senhor é bom, o Senhor é reto e Ele vai me ensinar como eu posso andar. Verso 9 diz assim: guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. E aqui eu encontro uma dificuldade, porque eu não sou manso. Então eu preciso aprender de Jesus. Eu preciso conhecer mais o Senhor. E eu preciso orar assim: Senhor, me faça um manso. Domina-me para que eu me torne manso, para que eu possa aprender o seu caminho. Então, ele diz isso nessa oração. Ele, uma e outra vez, ele vai dizer assim: olha para mim, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos, guarda minha alma, não me deixe confundido, pois confio em ti. Sabe, eu quero concluir essa meditação com um segredo, onde lá no verso 14 ele vai dizer assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Muito bem. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então, vamos colocar uma prioridade nessa oração. Ensina-me, Senhor, o seu temor. Enche a minha alma, Senhor, da grandeza da tua pessoa e do fato de que agora eu sou teu, a fim de que o seu temor tome conta do meu coração. Que o Senhor abençoe esse teu dia e que você também possa concluir mais esse ano com esse coração de temor e dependência naquele que é o nosso dono. Que Deus te abençoe.